Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a irmã Antônia, do canal Verdade Revelada. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Seja bem-vindo. Glória a Deus que ainda existe um povo ainda que tem prazer de ouvir a verdade e viver a verdade. Porque poucos querem saber da verdade. Cada um quer viver de qualquer jeito, né? Então, para essas pessoas, esse vídeo, né, eles não vão gostar. Glória a Deus. Então, amados, a palavra de Deus aqui, que eu estou trazendo hoje, é em Apocalipse, capítulo 3 e verso 1 em diante, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escrevo, isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Glória a Deus, a igreja de Sardes. Amados, João, ele estava preso na ilha de Pátimo, deixado lá para morrer. Ele era o último discípulo que ainda estava vivo, né? E ali tinham deixado ele para acabar com a vida dele. Só que mesmo no deserto o Senhor se apresenta para nós. Glória a Deus. Então, quando ele estava ali naquele deserto, no meio da ilha ali, ele teve um arrebatamento de sentido e Jesus apareceu para ele, glória a Deus, com voz de trombeta, e ainda disse assim: o que vês, escreve. Glória a Deus. E ali João, amado, ele teve a maior experiência da vida dele. João, ele viu as 7 cartas que o Senhor tinha preparado para as igrejas da Ásia. Glória a Deus, aleluia. Porque o nosso Deus, ele vê todas as coisas. O nosso Deus, ele ensinou uma coisa e as igrejas estavam fazendo totalmente diferente do jeito deles. E o Senhor falou com João ali para entregar aquelas cartas às 7 igrejas. Na Ásia, tinha 7 igrejas, que a primeira era a igreja de Éfeso, a segunda era a igreja de Esmirna, a terceira era Pérgamo, a quarta Tiatira, a quinta Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Hoje vamos falar da quinta carta, né, que foi direcionada à igreja de Sardes. Glória a Deus. E na carta dizia que eles não eram nem quente e nem frio, mas eles eram morno e estava a ponto de vomitar. Amados, a igreja de Sardes, ela estava numa situação quase perdida. Eles achavam que estavam vivos. Eles continuavam com os cultos normal, só que eles tinham distorcido a palavra de Deus. Jesus, ele pregou uma coisa e ele estava vivendo outra. Mas a palavra vem dizer mais embaixo que nem todo estava contaminado, mas estava pouquinho que ainda não tinha, né, se contaminado. Mas se continuasse naquela situação, eles iam, né, também morrer junto com eles espiritualmente. E hoje não é diferente. Hoje nas igrejas você está sentado ali e você está vendo, né, que está como a igreja de Sardes. E aqueles pouquinho que não foi contaminado, que quando você não tem direito de pregar ali, porque quando você prega, você é chamado de religioso ou santarrão. Você é excluído, você não é visto, né? Mas Jesus, ele estava enojado a ponto de dizer que estava para vomitar aquela igreja. Amados, Jesus estava com pouco tempo que tinha subido. Jesus pregando a palavra, ele ficou o tempo todinho pregando a verdade. Só que aquelas pessoas, quando eles tiveram suas próprias igrejas, eles fizeram totalmente diferente. E essa palavra, ela foi direcionada ao anjo da igreja. Para os amados que não sabem quem é o anjo da igreja, é o próprio pastor, que é o anjo da igreja. Por quê, amados? O pastor, ele sendo um líder, que ele prega a verdade, a igreja toda é cheia de luz.
Um líder, né, que é avivado, um líder, né, que ele prega contra o pecado, que ele prega a vinda de Jesus Cristo, que ele tem zelo pela obra do Senhor. A igreja, amados, é fervorosa. A igreja é cheia da presença do Senhor. Aquela igreja, ela é diferente, glória a Deus. É por isso que esta carta, ela foi direcionada ao pastor da igreja. Porque se você se meter, querer pregar a verdade numa igreja como a igreja de Sardes, né, o próprio pastor, ele fecha a sua boca. Ele não aceita você pregar a verdade, amados. Ele não aceita. Então, essa foi a preocupação que o Senhor teve, porque tinha umas pessoas que ainda não tinham se contaminado. Glória a Deus. Eu espero que o Senhor não venha no tempo das políticas. Porque na política, amado, os irmãos parecem que estão tudo desviados. Né? Na política, eles estão adorando o homem. Na política, eles estão pulando com bandeira ao homem. Por causa do homem. Não lembram que a esperança vem do Senhor. Entra política e sai política. E o Senhor, é Ele que muda. É Ele que transforma a vida. Não é o político. Não é o político. Mas as pessoas, amados, estão se enganando hoje. O que ele diz? Vamos, porque desde o começo que Deus deixou a política. Amado, mas hoje a política é de pessoas, amados, hipócritas, comprando, vendendo, até matando, né? Para ter, pelo dinheiro. E o Senhor disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. E aqueles que se diz servo de Deus, hoje está fechando suas igrejas para estar nos comícios. E Jesus, ele está a ponto de vomitar. Jesus, ele vai começar de dentro da casa dele, porque eles não pararam para ver que a palavra de Deus, Jesus Cristo, no tempo que Jesus estava, já tinha reis. Glória a Deus. Mas o Senhor não se rendeu. Não foi atrás de nenhum deles. Não foi atrás de Faraó. Não foi atrás de Herodes. Né? Para estar junto com ele com política, não. O compromisso do povo de Deus é pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. O compromisso do povo de Deus é sair do meio dos profanos. E se entrar no meio do profano, mas é com a palavra de Deus, fazendo que nem João Batista, se arrependam. Se arrependam. Por isso que ele chamava raça de víbora. Porque as pessoas não queriam se arrepender. Por isso que o Senhor disse que tinha pouco ainda que não tinha se contaminado. E o Senhor falou, amados irmãos, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E ainda disse assim, lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, guarda, arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não sabereis a hora de vir. O Senhor está enojado com esta igreja de Sardes. Ele diz que se ele não se arrepender, o Senhor vai vir de repente. Ele vai vir como ladrão. O ladrão, quando ele vem de surpresa. Quando a gente menos espera, está sendo roubado. Né? Assim o Senhor se comparou pela surpresa que o Senhor vai fazer para as pessoas que estão como a igreja de Sardes. Não estão vigiando. Estão deixando de adorar a Deus, de buscar o Senhor, para buscar tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem consomem. Você pode pregar verdade, você pode falar para eles, mas eles não vão gostar quando você abre a boca para falar a verdade. E assim eles estão se contaminando. E o Senhor disse o quê? Se vocês não parar com isso, vai ser riscado o nome de vocês do livro da vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, né, amados? Mas o Senhor, Ele deixa hoje para nós uma advertência para aquele povo, né? Naquele tempo, o Senhor estava preocupado com aquele povo e hoje é para nós, né? Que nós tenha que se arrepender. Guarda o que tem. Guarda a tua coroa. O que é a tua coroa? A coroa, a verdade, a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus, irmão, porque esse céu, ele vai ser enrolado. Ele não vai ter mais céu, esse céu. A terra também não vai existir. Nem o sol e nem a lua vai dar seu brilho. Mas a palavra de Deus, ela vai continuar. A palavra de Deus, ela não muda e nem vai mudar. Ela vai permanecer. E tem muito mudando, fazendo, vivendo do jeito que queres. E dizendo que é a palavra de Deus que está mandando eles fazer aquilo. Então, como é torcendo, distorcendo a palavra de Deus. E a igreja de Sardes, né, tinha aquele povo preservado que não tinha se contaminado. Graças a Deus, amados, que ainda tem um povo ainda dentro da igreja que não tem prazer de sair das suas igrejas para ir para um comício, para ir para a política. Tem um povo dentro da igreja que não tem prazer de estar na vaidade, de estar na mentira, de estar na prostituição, de estar no adultério. Ainda tem um povo, ainda resta um povo que ainda tem prazer de jejuar, tem o prazer de orar, tem prazer de buscar Deus. Ainda resta esse povo. Glória a Deus, aleluia. Mas a maioria, amado, está se contaminando. Dentro da igreja tem 3, 4 que não vai junto com aquelas ovelhas que estão indo direto para o matadouro. E muitos deles estão indo junto com seu líder. Você pode ver que essa carta que Jesus mandou foi endereçada para o pastor da igreja, né? Porque é o próprio pastor da igreja que diz que não tem nada a ver. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode ir para o comício, pode dançar, pode adorar o homem ali, pode colocar político no púlpito. É o anjo da igreja que permite isso. E todos aqueles que não conhecem direito a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, vive de aparência, ele acha que está certo e vai junto com aquela mentira, com aquele engano. Mas aquele que está perseverando, orando, buscando o Senhor, lendo a palavra, procurando a verdade, eles não vão, eles não aceitam. E esses poucos são olhados como intruso, como santarrão, como religioso. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, nós temos que entender que lá em 2 Timóteo, o Senhor disse para nós o quê? 2 Timóteo 4, 2 e 3. Marca na sua Bíblia. Vamos ler a Bíblia para nós não ser enganados. Jesus está voltando. Isso aqui vai passar. Esse sol vai parar de brilhar. A lua vai parar de brilhar. Esse vento também não vai ficar aqui. Até porque o Senhor, Deus, Ele vai levar o seu Santo Espírito de volta para o céu. E aqui vai ficar horror. Então, não vale a pena, amado, nós querer se agarrar com o tesouro da terra, onde tudo passa, onde vira ferrugem, onde tudo vai ser destruído. Mas sim, vale a pena nós construir no céu a nossa casa, a nossa mansão. Como é construir nossa casa, nossa mansão? É fazer a vontade de Deus aqui. Enquanto você está fazendo a vontade de Deus aqui, a sua casa está sendo erguida lá. Glória a Deus. E o Senhor disse o que para nós lá em 2 Timóteo 4 e 2? Que pregue a palavra. Este é o que insiste, a tempo e a fora de tempo, redargue, repreende, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E nós estamos nesse tempo. Não suportarão a verdade. Eles ficam pregando as fábulas, eles ficam inventando algo do achismo dele, coloca lá.
ainda quer que nós fica no banco dando glória a Deus, aceitando aquilo que ele está dizendo. Amados, vai ficar muitos aqui gritando de um lado para outro, e naquele grande dia, ele vai dizer: Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor disse: eu não te conheço. Porque hoje eles estão distorcendo a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vai ser a doutrina, quando nós pega a verdade, é como se fosse o quê? Comichão nos ouvidos. E o que eles vão fazer? Quando eles chegam numa igreja dessa que prega a verdade, eles vão procurar doutores que pregam conforme os pecados deles. Eles vão dizer assim: não, aqui nessa igreja nós pode tudo. Nessa igreja nós pode dançar na política, nessa igreja nós pode jogar bola, nessa igreja nós pode andar de brinco, nessa igreja nós pode andar de calça, nessa igreja nós pode cortar o cabelo, nessa igreja nós pode pintar o cabelo, nessa igreja nós pode andar do jeito que nós quiser. Porque o pastor disse que não tem nada a ver. É nessa igreja, amados, que o Senhor diz que ele está a ponto de vomitar. Jesus está às portas, gente. Vamos despertar. Eu quero dizer para os amados que está dentro de uma igreja assim, de não sair de dentro dela, porque na carta não dizia para ele, aqueles poucos que não tinham se contaminado, não dizia para sair de dentro dele, não. O Senhor mandou para eles se consertarem, para que aquelas pessoas não venham a morrer. Que aquelas pessoas, aquele pouco que está lá, não se contamine. Continue fazendo de acordo com o que está a palavra de Deus. Glória a Deus. Amados, aqui nesta igreja, aquelas pessoas que estavam ali, amados irmãos, eles faziam coisas que aparentemente parecia que era bom. Parecia ser unção, né? Aquelas novidades que eles faziam. Porque hoje na igreja tem mais diversão do que adoração. Mais espetáculo. Tem igreja que tem quadrilha. E o Senhor está a ponto de vomitar. E aquele irmãozinho que está na verdade, ele está no banco, orando em espírito, dizendo: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, as pessoas vão fazer o que quiser dentro da tua casa? E esse povo, as pessoas não suportam o que está na igreja. Ele olha de rabo de olho, olha de lado, com raiva. Que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Esta foi a palavra. Tome posse em nome de Jesus. Amém? Compartilhe, não esqueça.